A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Para tudo! Está começando o TBC Debate, o programa mais democrático, mais polêmico do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a PEC da anistia que tramita no Congresso Nacional. Você é a favor? Você é contra? Vamos conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, né? Que evidentemente é um desdobramento do dia 8 de janeiro de 2022. Acompanhe. A proposta de anistia a presos políticos é defendida principalmente por grupos da direita, que argumentam que muitos dos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023 foram punidos de forma desproporcional. Parlamentares, juristas e lideranças conservadoras afirmam que houve abusos nos processos e que nem todos os envolvidos participaram diretamente da depredação. Para esses grupos, a anistia seria uma forma de pacificar o país e evitar a criminalização de manifestações políticas. Do outro lado, setores da esquerda criticam a proposta. Alegam que os atos do 8 de janeiro foram uma tentativa de golpe de Estado e que crimes contra a democracia não devem ser anistiados. Para eles, punir os responsáveis é essencial para proteger o Estado de Direito e evitar precedentes perigosos. A PEC da anistia entrará em pauta no Congresso? Olhe os gigantes que eu tenho hoje aqui. Divide a tela, por gentileza, que são pesos pesados. Comigo, o professor Márcio Manuel, é geógrafo, é comentarista político, é da reserva e é de esquerda. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem. Centro-esquerda, mas votei no Bolsonaro em 18 e votei para governador Major Vitor Hugo em 22. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. E estávamos com saudade do TBC Debates, hein? E não é só eu, não. Muita gente pergunta, cadê aquele debate acalorado e tal? Então vem para cá, participe com a gente, nos assista e vamos para mais um dia de muita informação. Conosco, ele que é fenômeno de popularidade. Ele é mais conhecido do que todo mundo ali no Guanabara e também em Goiânia. Ele é vereador, é o Sargento Novandir, é polêmico também. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Rafael. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite. É uma satisfação muito grande participar do TBC Debate. Quero cumprimentar meu comandante da reserva do Exército Brasileiro, professor Márcio Manuel. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. PEC da anistia vai entrar em pauta no Congresso. Agora, dessa vez, o senhor vai começar. E aí, o senhor é a favor? É contra? Houve tentativa de golpe mesmo ou não? Sou 100% a favor da PEC da anistia, mas eu gostaria de iniciar minha fala dizendo o seguinte: a esquerda fala o tempo todo em democracia. Democracia, o bem venceu o mal, o amor venceu o ódio. Tudo narrativa, tudo mentira e enganação. Como que nós vivemos num país de democracia onde, na Câmara Federal, a maioria dos deputados querem pautar o projeto da anistia? Porém, não é pautado, professor Márcio Manuel. Isso é democracia? Claro que não. Isso não é a vontade da maioria. A maioria do povo brasileiro clama e pede pela anistia. Eu fiquei impressionado com a última manifestação que nós fizemos na Praça Tamandaré, pedindo a anistia. Rafael Vasconcelos, eu imaginei que depois dessa covardia, da crueldade que fizeram com os inocentes da manifestação do 8 de janeiro, o povo brasileiro não iria mais para a rua. Nós saímos em uma carreata, em uma passeata, da Praça Tamandaré até a Praça Cívica. Quando o trio elétrico estava chegando na Praça Cívica, ainda tinha uma multidão saindo da Praça Tamandaré. Então, o povo brasileiro não desistiu.
O povo brasileiro vai continuar manifestando. Nós vamos mostrar a nossa indignação, porque não tem nada pior nessa vida que ver um inocente preso, julgado e condenado de maneira proporcional. Não existiu tentativa de golpe, não existiu terrorismo, não existiu os crimes que eles estão sendo condenados. E eu volto a repetir, que isso é muito importante, Rafael. Nós temos na rua bandido que cometeu 3 latrocínios soltos. Nós temos na rua crime organizado solto. E ver essas pessoas que nunca passaram na porta de uma delegacia tomar uma pena dessa é crueldade demais. Até para você, eleitor da esquerda, avalie muito bem se isso é correto, se a forma que estão fazendo com essas pessoas é certa. Vamos dizer que amanhã a direita vence a eleição da esquerda e se de repente vocês fizerem uma manifestação, vocês forem para trás das grades e serem tratados como bandidos. Claro, nós temos que pagar. Todos têm que pagar pelo crime que cometeu. Cometer o crime de vandalismo, destruir o patrimônio público, esse sim, eu sou a favor para que eles sejam condenados por esse crime. Agora, tentativa de golpe e terrorismo, não. Isso aí é absurdo demais. Ok, professor Márcio Manuel, na sua opinião, houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro? E por falar, antes de eu responder essa pergunta, por falar em Guanabara, eu acho que o vereador Sargento Vandinha, ele ajudou o Wesley Safadão a fazer a música, vem pro Guanabara, pega o Guanabara e vem, como é que é isso? Não tem isso? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Olha, aquele ato do 8 de janeiro, ele foi uma tentativa de golpe. Evidentemente que alguém estava por trás disso e está sendo investigado, porque está tendo aí as investigações, as oitivas, onde as pessoas envolvidas no núcleo 1, onde tem o presidente Bolsonaro e outras pessoas, generais, etc e tal, vão ser julgados no seu tempo com todo o direito de defesa. Agora, deixa claro que eu também fui na manifestação na Praça Tamandaré, porque como eu comento em rádio e TV, eu fui para não comentar algo porque eu vi, porque eu li, eu queria ver em loco. E assim que eu coloco... Deu vontade de gritar mito lá ou não? E assim que eu coloquei o pé na Tamandaré, eu vi um vereador ao microfone falando o seguinte: é a festa da democracia. Ué, mas não estamos vivendo uma ditadura? Não estamos vivendo uma ditadura? Mas reconhece que é uma festa da democracia? É verdade. Se aquela manifestação fosse no primeiro governo militar, não é isso? O cearense Castelo Branco. No segundo governo militar, Arthur da Costa e Silva. No terceiro governo militar, que é o Gastas Médici. No quarto governo militar, que é Geisel. E no quinto governo militar, que é Figueiredo, aliás, a lei da anistia é de 79, do governo Figueiredo. Eu queria ver, fazer manifestação, fazer protesto e ir pra rua, falando fora Geisel, fora Castelo Branco, fora Costa e Silva, fora Figueiredo. Queria ver. Mas fora Lula e fora o ministro do Supremo, não houve nada, todo mundo voltou para casa sem problemas. Já imaginou o que aconteceu com o pastor Silas Malafaia? Quando ele chegou no aeroporto, vindo de Portugal, estava lá dentro, dia 6 em Portugal, o que aconteceu? Foi chamado numa sala, foi ouvido, ele voltou, foi dar entrevista. Se é no tempo da ditadura que vocês pedem, que vocês apoiam, talvez nunca mais sequer o corpo dele. Mas a pergunta que eu fiz é se houve golpe no dia 8 de janeiro. Houve tentativa de golpe, mas são incompetentes, não dão conta professor, da golpe. Mas houve tentativa. Professor, nós estamos vivendo uma democracia, sim ou não? Só sim ou não? Lógico. Sim. Toda então explica para mim. Democracia. Explica para mim. Com o maior prazer. Como a Câmara Federal, sim, e o Senado Federal, nossas casas de leis, a maioria dos deputados federais querem pautar a anistia e não pauta. Imagina o Senado, onde o presidente do Senado disse: se eu tiver 80 assinaturas... 81 assinaturas. 81 com a dele, né? 80. Sim. Eu não pauto a anistia. Como é que o senhor tem coragem de dizer que isso é democracia? Como é que o senhor tem coragem de dizer que nós não estamos vivendo uma ditadura? É a maioria, Rafael. Foi sobre o impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment, e no caso na Câmara Federal. Sim. Isso é ditadura. A maioria hoje não está
tendo direito e nem voz. Eu estou me segurando para tentar esperar o senhor terminar a pergunta, porque eu vou responder. Vamos fazer o que está na lei. O que a lei preconiza? Só coloca pauta para votação na Câmara dos Deputados Federais, que são 513, e não foi para 531 porque o presidente da República não quis, se depender exclusivamente do presidente. Só coloca pauta para ser votado no Senado, se depender, só depende exclusivamente do presidente. Então muda a lei. Muda que para colocar pauta para ser votada não é mais de exclusividade dos presidentes da casa e passa a ser da maioria, aí sim. Mas não muda a lei, eu vou te explicar por que não muda. Aí porque sim. A maioria não tem voz. Mas, entendeu? Não, professor. Entendeu, não, professor. Depende da lei. Não, a lei diz depende da lei. A lei que a prerrogativa é do presidente da casa. O senhor deixa eu concluir? Não, Tudo bem. Depende da lei. Mas como você muda uma lei se a força da maioria não é respeitada? Como que eu vou apresentar? Vamos dizer que eu sou deputado federal, estou apresentando um projeto de lei aqui, que nós vamos mudar o regimento da casa e não depende do presidente pautar ou não. A maioria quer, o presidente não pauta. Não existe democracia, professor. Existe uma fala não no existe direito. democracia hoje no nosso país. Nós estamos vivendo uma ditadura, essa é a verdade. Não, existe uma fala no direito. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei é essa. Quem pauta são os presidentes. Mas a lei não pode ser mudada, é ditadura. Está dentro da regra Certo da ou casa. errado, mas está dentro da Está regra. dentro da norma da casa. Mas não pode ser mudada quando ela não pode ser mudada e a Pode. maioria quer que ela seja. Não lá. pode que não pauta. Coloca a maioria, então, senador. Não, mas aí o Não presidente que pauta. O presidente não Vocês não têm voto pauta. pra Mas isso. o presidente não pauta, professor. Se eles quiserem apresentar uma lei para modificar e os 80 senadores querem, a maioria dos deputados federais querem, e o presidente não pauta, é ditadura. Vamos dar um exemplo. Davi Alcolumbre, do Amapá. Ele disse, do União Brasil do Amapá, Davi Alcolumbre, se não faz memória, é União Brasil. Ele disse isso, ele está cumprindo o que está na lei. Da mesma forma, Hugo Mota. Mas está faltando bom senso, né? Não, bom senso não. Essa é a leitura dele, a interpretação dele. Querem que coloque, então vamos colocar senadores que querem isso. Bota. Mas não consegue mudar, professor. 2026. Mas a maioria dos senadores são de direita e querem. Sim, mas vai ter eleição agora para 2 vagas. Um com permanece. Para 2. Se houver a maioria da direita, pode ser que mude isso. Mas para isso não pode passar por Hoje cima nós temos da a maioria no Senado e na Câmara Federal. Tá lá porque o povo colocou. Então o povo colocou, então nós já Respeita temos. a vontade deles. Não adianta nós elegermos todos os deputados federais e termos um presidente que é ditador. Não adianta. Não adianta, você está falando de presidente? Qual presidente? Presidente da Câmara e do Senado. São ditadores? São, não pauta. Mas eles são de não direita, são democráticos. Brasil. Não, eu não estou dizendo de partido. Ué. A partir do momento que você não pauta algo que a maioria deseja, os senadores desejam e os deputados querem, é ditadura. Olha, o Congresso é a expressão da democracia. Estão lá porque o povo... Escolher ministro não, do Supremo não, depende do presidente, prerrogativa dele. Agora, os 513 deputados e deputadas federais e os 81 senadores e senadoras estão lá porque o povo colocou. Então eles cumprem o que está na lei. E o povo pede anistia. O povo e eles estão tentando que perdeu a e não eleição, o povo que não a concorda maioria, professor. com as urnas, a maioria. é esse povo. A maioria não. pede anistia, o povo e os parlamentares, a maioria. Muito brasileiro, muito eleitor já desembarcou da barcaça bolsonarista, viu que está afundando, viu o que o filho fez, trouxe taxação de 50%, não tem nada de patriotismo. Eu estava lá na Tamandaré, o cara com bandeira do Brasil e dos Estados Unidos, o cara com bandeira do Brasil e de Israel. Será que eles sabem, você, tiozinho e tiazinha, que estava lá na Tamandaré com bandeira do Brasil e Israel, será que vocês sabem que Jesus Cristo foi para a cruz ajudado também por judeus? Ou acha que é só para os romanos? Não. Leia a Bíblia. Cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra. Não tem nada a ver Israel com o Brasil, nada a ver. Vamos lá então, vamos lá. Deputados da oposição defenderam a votação da chamada PEC das prerrogativas, enquanto a base do governo criticou o texto e classificou a medida como blindagem para parlamentares. O texto estava na pauta do plenário,
mas não há nova previsão de votação. A ideia, segundo aliados de Bolsonaro, é abrir caminho para uma anistia depois do julgamento dele no STF, que começa em 2 de setembro. A fala recente do ministro Barroso, dizendo que a anistia, depois do julgamento, vira tema político, animou o grupo bolsonarista, que deve apertar o passo nessa pauta nos próximos dias. Por falar em Barroso, foi o Barroso que disse em um congresso da UNE, de maneira empolgada, como se fosse um militante ali: nós vencemos o bolsonarismo. Esse é papel de um ministro? Isso tudo não ficaria contaminado por conta dessas manifestações políticas? Não foi Alexandre de Moraes que num jogo entre Corinthians e Palmeiras, quando ele foi xingado por bolsonaristas, ele mostrou o dedo do meio? Esse processo todo não está contaminado, professor, no que diz respeito ao STF? O ministro pode se manifestar politicamente, pode tirar a toga e dizer que ele foi parte importante para vencer o bolsonarismo quando ele coloca nós, professor Márcio Manoel. Primeiro, vamos pela ordem. Primeiro que um evento na UNE não vai de toga. Toga é dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas ele continua sendo ministro, né, professor? Tudo bem, mas lá ele estava numa União Nacional dos Estudantes, onde estava debatendo lá situações da educação, etc, etc, etc. Ele tem que ir sem toga, assim. O fato dele estar onde quer que ele esteja, ele é um ministro, mas ele não está de toga. Segundo detalhe, quem xingou Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes estava no jogo do Corinthians, ele é corintiano, não sei se foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Ganhou de 1-0, inclusive. Ele estava ao lado da esposa. Nós não sabemos de que ele foi xingado. Quem sabe? Tá, mas se mostrar o dedo no meio, tá certo? Não sabemos. Não, tá errado. Tá errado. Uhum. Não estou apoiando, não. O que eu estou dizendo é que ninguém tem sangue de barata. Você está do lado da sua esposa. Não sei se tinha filho. Não sei se tinha mais parente. Sabe lá Deus de que xingaram ele. O sangue subiu. Ele é um ser humano. Ele é um ministro do Tribunal Federal, mas ele é um ser humano. Ele corre sangue nas veias. Ok, e nós vencemos o bolsonarismo então, do Barroso, nós não sabemos. Que ele falou no plural. Desnecessário. Não poderia mas ter dito isso. É um crime, não é? Não poderia, não. Ele não está violando as suas prerrogativas. Se ele fala isso dentro do Supremo Tribunal Federal, togado e tudo... Ele confessou a parcialidade do STF ali. De forma papel de um ministro dizer, nós vencemos o bolsonarismo. Ele não estava ali Lovandir, como ministro. Quero te ouvir. Rapaz, eu sabia que o nosso comandante, professor Márcio Manoel, passava o pano. Mas dessa forma eu estou impressionado. Eu dizer que não, eu estou impressionado com o senhor. E o senhor, professor, mas o senhor justificou. É desnecessário, mas eu quero justificar que ele estava com a esposa. Não tem justificativa para isso. O ministro do STF, professor, eu, sargento da Polícia Militar, eu confesso com o senhor que eu não pratico esse ato. Mostrar o dedo? Não, de forma nenhuma. Mas não faço. Qual a diferença de mostrar o dedo e mandar tomar suco de caju? Depende. Onde o senhor já me viu fazer isso? Não tô falando que vi. Ué, mas o senhor comparou. Não tô falando que o senhor não vai me ver fazer isso. Que o senhor fez. Eu sou duro, mas professor. Dedo, todo mundo eu sabe trato com dureza bandido, criminoso, traficante, quem trabalha a favor de marcha de maconha, eu me sinto revoltado contra isso. Mas um ato desse, gesto obsceno, em público, do ministro do STF, professor, não passa o pano, não. Não estou passando. Mas o senhor acabou de passar. Não, mas é porque ele estava com a esposa, com os filhos. Se ele está com a esposa, é mais um agravante no meu entendimento, ô Rafael Vasconcelos. Piora mais um pouquinho. Poxa, eu fazer isso na frente da minha esposa. Que coisa ridícula e absurda. Agora, quando o Barroso diz... E se o cara xingou ele de corno careca, e aí? Ao lado da esposa. Meu amigo, você faz o quê? Sobe o sangue. Sobe o sangue. Nós não sabemos de que foi xingado. Ô, Márcio Manoel, o senhor teve preparo para ser militar? Eu tive. Sim. Eu tive preparo para ser militar, para chegar na ocorrência, ser recebido a bala. Eu revidei com a bala. Eu cheguei no determinado local, eu fui ofendido, eu passei a algema e conduzi para a delegacia. Ministro do STF, o senhor foi xingado? Qual que é o instrumento? Leva para a justiça, denuncia. Gesto obsceno que o senhor está passando pano, isso não se pratica, ainda mais por um ministro. Mas o senhor hoje, professor Márcio Manoel, infelizmente, vocês que estão nos assistindo sabem disso, o senhor hoje é um defensor da esquerda, independentemente de estar certo ou errado. O senhor hoje passa o pano e defende
tudo que pratica a esquerda. Não. Coisa que para mim é absurda e E a ridícula. justificativa do nós vencemos o Bolsonaro? Não, e o Barroso? Então o senhor está participando de outro programa. Pelo de hoje. Eu só estou tirando as minhas conclusões pelo de hoje. Quando você vê um ministro dizer, nós vencemos o bolsonarismo, nós engloba tudo. Isso é absurdo. Isso prova que, infelizmente, agora há pouco o Rafael perguntou para você, o senhor disse que não. Que o STF, o TSE, não tem lado político. O discurso dele prova que tem. Isso é absurdo, vexatório e um prejuízo para o povo brasileiro. Eu vou dar um exemplo. Quando ele disse nós vencemos o bolsonarismo, ele disse que o STF e o TSE agiram para vencer o bolsonarismo. Isso é o que eu porque dizendo, não, porque isso. nós é todo mundo. Não. Eu sou amante da língua portuguesa. Ele estava entre Eu sou amante da alunos. semântica. Eu sou amante. Uai, então ele e os alunos no nós. Já melhorou. No nós, Como assim, ele, os votou alunos, contra? no Os nós, alunos. ele como presidente E as urnas. do STF, ele Isso. disse que eles Deixa eu corrigir venceram o aqui, você. Ele bolsonarismo. eleitor, ele votou em alguém, né? Não. Ele é o eleitor, ele votou em alguém. voto Eu vou dar um não, corrige exemplo aí, prático correndo. para você. Deixa eu corrigir aqui. O que é um homem que tem calma e um homem que não tem calma? Não, Isaac, deixa eu Tem ligar aqui, homem que deixa eu consegue falar. perfeitamente Deixa eu falar, botou equilibrar as ações. Vou dar um exemplo. Eu estive no estádio no jogo Deixa eu chamar Goiás aqui e pra Jorge. Flamengo. E no jogo Goiás e Flamengo, a torcida do Goiás gritou para irritar o Júlio César. Presidente, do Flamengo. questão de ordem, Ô pra Júlio corrigir um César, como é que é? O Ronaldinho já ficou com sua mulher. Presidente, questão Ou de ordem seja, pra corrigir um voto para o errado. Júlio César, ele conseguiu levar. Tem homem que não consegue. Quando você fala para um homem, De aumento. você cita o nome do ex dela, e que é como se eu tivesse... Mas isso é suposição, Estou te dando um né, exemplo. professor? Suposição. Não, nós não sabemos o que alguém... E não foi os bolsonaristas, não. Pode ter sido um, pode ter sido dois. Não foi o estádio que falou isso. Não foram os bolsonaristas. Suposição que foi, pode ter sido uma pessoa que gritou, Xandão, sabe lá Deus o que aquilo falou. Não deveria ter mostrado o dedo. Não deveria ter mostrado o dedo. Isso aqui ninguém defende. Agora, você tem que entender que ele é um ser humano, ele é passivo de fraquezas. E naquele momento ele fraquejou. Não se trata de defender o que está errado, não. Não é isso, não. Por favor. Não ligue o meu nome, a minha trajetória a dizer que eu defendo o que é errado na esquerda. Não é isso. Tanto que eu já disse aqui, repito, eu votei no presidente Bolsonaro em 18. Só para você ter ideia. Vamos lá. Olha só. Segundo o STF, 638 pessoas foram julgadas e condenadas pelos crimes cometidos naquele 8 de janeiro. E outras 552 pessoas que tiveram menor participação na suposta tentativa de golpe fizeram acordo com o Ministério Público Federal para evitar as ações penais. Entre as mais de 600 condenações, 279 foram por crimes considerados graves, como a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público. As outras 359 condenações foram por incitação e associação criminosas, crimes de menor potencial. Professor Márcio Manuel, qual a sua opinião? O STF pesou a mão em relação a essas pessoas? A gente tem vários relatos de pessoas, por exemplo, de ambulantes que estavam vendendo produtos ali, de moradores de rua, né, que estavam passando e foram presas. O senhor não acha exagerado o que aconteceu, não, na sua visão? Desculpa, é uma pena citar só a minoria. Velhinhas com Bíblia. O quê? Uma dezena, 10 pessoas? Vendedor de pipoca, vendedor de água. Isso é minoria esmagadora. Mas que foram injustiçados. Esse é o primeiro ponto. Sim. Foram presos. Por isso, embora exista, na lei brasileira, exista que você pode condenar em grupo. A condenação não tem que ser essencialmente, obrigatoriamente, necessariamente individualizada. Pode ser em grupo. Então é bom deixar claro que essas pessoas tiveram o direito, como você disse no seu chamado, Rafael Vasconcelos, de maneira corretíssima, essas pessoas elas tinham o direito de escolher
em fazer o que você disse. Ou paga uma multa de 5 mil ou 2.500 para quem não tinha condições. Aí você faz um curso de Estado Democrático de Direito e a outra assume que estava lá exatamente por não concordar com o resultado das urnas e tentar um golpe. Por que todos não quiseram? Quem está preso lá não quiseram fazer isso. Foi dada a oportunidade. Vários falaram, não, beleza, eu estava lá realmente, não concordei com o resultado das urnas, vou pagar, se eu não puder pagar, não tem problema. Porque essas pessoas, elas se sentem inocentes, talvez. E vou fazer um curso de Estado Democrático de Direito. Não é possível que depois de tudo a ficha não caiu. Professor, quem está lá porque quer. Se o senhor estiver respondendo algum procedimento na justiça, se o senhor estiver respondendo algum procedimento, e de repente o senhor chega no Ministério Público e falam para o senhor confessa algo que o senhor não cometeu e nós vamos te livrar de uma punição mais severa. O senhor vai concordar? O senhor vai assumir o que o senhor não fez? Mas na cabeça de quem tem lá, para eles, aquilo lá era uma manifestação totalmente correta. Na cabeça deles. Por isso que eu estou te dizendo, professor. Eles não aceitaram um acordo porque eles não cometeram crime. O advogado, Rafael Vasconcelos, com certeza orientou ele dizendo, não precisa, vocês não cometeram crime. O crime que vocês cometeram foi esse. Então não precisa aceitar um acordo se retratando e passar por um curso de democracia. Não tem como. Por esse motivo, jamais alguém daqueles presos do 8 de janeiro imaginavam, passou pela cabeça deles ou dos advogados, que eles iriam receber uma pena tão desproporcional. Jamais eles entenderam que eles iriam responder por um crime de tentativa de golpe. Jamais eles iriam entender que eles seriam chamados e acusados de terrorismo. Isso ninguém esperava por isso. Foi surpresa, não só para os manifestantes. Hoje você conversa com um advogado, mesmo sendo de esquerda, eles mesmos falam, absurdo, ninguém esperava por isso. A pena não tem nada a ver com o crime cometido. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Cada crime, ele tem uma quantidade de anos que você vai ficar preso. É a somatória daquilo levada a quantidade, porque o Rafael Vasconcelos leu aqui. Tem alguns crimes que são de uma gravidade menor. Tanto que teve gente que pegou pena de 5 anos, 4 anos. Por quê? Porque foram de menor gravidade. Agora, quando você soma vários tipos de pena, aí vai dar um número grande. Por isso que ficou tão alto. E deixa claro, o senhor citou lá atrás, sargento, aonde fala que traficante, sequestrador, assassino, não está preso, etc e tal. Cada caso é um caso, tem que ver por que eles não estão presos. E para o traficante, para o assassino, tem uma pena, tem a dosimetria dela. No caso enquanto o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, terrorismo, tem alguns casos de terrorismo, embora eu também não concorde que seja terrorismo. Eu não concordo. A questão de patrimônio tombado e uma série de situações, ao somar isso, dá uma grande quantidade. Então, meu Deus, mude a lei, porque senão nós vamos deixar a legalidade de lado. Mude a lei como, professor? Não tem como mudar a lei, não. A lei foi aplicada de maneira injusta. A lei, o crime que eles cometeram, o senhor sabe disso mais que ninguém. O senhor é militar. A dosimetria. Mas não vem com... O senhor é militar. O que eu não aceito, professor Márcio Manuel, o senhor falar de uma tentativa de golpe. Isso aí o senhor vai me desculpar, mas o senhor como militar, o senhor não poderia aceitar isso. O senhor sabe como que funciona uma tentativa de golpe. Você tem que ter respaldo das Forças Armadas. Você vai tomar o poder. Você não vai chegar lá numa manifestação com bíblias, com bandeiras, com cartaz e vai assumir a presidência da República. Você não vai assumir a presidência do STF, você não vai assumir a presidência do Senado e da Câmara Federal. É tomar o poder. Tomar o poder é impossível. Então o senhor, como militar, dizer que aquilo ali é uma tentativa de golpe, poxa vida, o senhor está menosprezando a inteligência do povo. Não é o povo que ia tomar o poder. Primeiramente, ia ser decretado o caos para que fosse instaurado uma GLO. Então não era tentativa de golpe naquele momento. Questão de ordem, apresentador. Naquele momento. Eu estou no momento de fala.
garantia da lei e da ordem. Aí sim, aí entraria as Forças Armadas. Questão de aí ordem. teria o golpe. Questão de ordem, acabou o programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Sargento Novandir. Obrigado, Rafael, e muito obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.